O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Escolher o Meu Superpoder, o meu podcast semanal na plataforma Spotify. Então, depois de 2 semanas em que falámos primeiro da da nossa prioridade, às vezes estar um bocadinho invertida, de estarmos mais focadas na organização externa do que na interna, não é que a externa não seja importante, mas não é o princípio de todo. Falámos também na semana anterior sobre a dificuldade que muitas vezes se coloca em abrandar. Hoje quero-vos falar de consistência. Consistência é uma das queixas, e queixas aqui entre aspas, obviamente, que a maior parte das minhas alunas, das mulheres que chegam até mim à procura de mais organização, de uma estrutura que as ajude a sair do caos e a viver de uma forma organizada, mas ao mesmo tempo leve, é a consistência. Queixam-se muito de falta de consistência. Eu começo bem, mas depois não consigo dar continuidade. E a realidade é esta. Começar é fácil, começar qualquer coisa é fácil. Não é aí que reside a nossa dificuldade, porque começar é dar o primeiro passo, e dar o primeiro passo é relativamente simples. O mais difícil é continuar. O mais difícil, mais do que continuar, na minha perspectiva, é manter o plano em cima da mesa nos dias difíceis. Porque todos nós temos dias difíceis, temos desafios, hum, temos problemas, somos suscetíveis à nossa energia, como está a nossa energia, como está o nosso tempo, como está a nossa disposição, como está a nossa motivação. Por isso, a consistência nunca deve estar dependente da motivação, mas já lá vamos. Nós somos suscetíveis a uma série de coisas. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que hum, a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida fogem totalmente ao nosso controle, estão totalmente fora. Se eu apanho trânsito, se o meu colega está de bom humor ou de mau humor, se o meu chefe lhe deu na cabeça de me chamar para uma reunião, se os meus filhos acordam bem dispostos, se o meu marido está não sei o quê, se a senhora da mercearia é simpática ou não, se há um temporal infernal e eu tinha roupa estendida e ficou tudo molhada, sei lá, estou-me a lembrar aqui de coisas às vezes assim até um pouco fora do habitual, mas mostrar-vos isto, mostrar-vos que a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida estão totalmente fora do nosso controle. Então, nós temos que nos focar, temos que focar a nossa energia, o nosso esforço, digamos assim, nas coisas que dependem de nós. E o que depende de nós está muito relacionado com tudo isto que eu trabalho, a nossa organização. Nós podemos fazer um plano, nós podemos antecipar determinadas coisas, nós podemos cuidar de nós e abrandar, nós podemos fazer aqui uma série de coisas. Nós temos que nos focar em nós, naquilo que depende de nós e não lá fora nos outros. Mas relativamente a esta questão da consistência, aquilo que eu defendo são duas coisas. Em primeiro lugar, a definição de consistência, a nossa definição de consistência tem que ser um pouco mais flexível, porque a consistência não é fazer todos os dias a mesma coisa ou fazer as coisas sempre da mesma forma. A consistência é, acima de tudo, não desistir. Ok, eu quero muito fazer uma determinada coisa. Eu quero muito, por exemplo, ter o hábito de ingerir mais água. Vamos imaginar que é a hidratação, que é aquele hábito que eu quero trazer para o meu dia a dia, e nós sabemos que é um hábito que é muito importante e que nos ajuda a estar bem, e só quando nós estamos bem é que conseguimos também ser organizadas, sermos boas profissionais, boas mães, boas companheiras, por aí fora. Então, vamos imaginar que é a hidratação. E nós achamos que eu só vou conseguir manter este hábito se todos os dias eu beber 3 litros de água. Mas a realidade é que a vida acontece. Há um dia que eu me esqueço da garrafa, há outro dia que tenho uma reunião que dura mais tempo e acabou, já bebi tudo o que tinha na garrafa, não consegui encher. Então, a consistência não é fazer todos os dias a mesma coisa da mesma forma, é sim não desistir, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que lá está, que saem muito do nosso controle, nós conseguirmos continuar. E há dias que eu vou conseguir beber os 3 litros, há outros dias que eu se calhar vou ficar pelo 1 litro, há outros dias que eu vou ficar pelos 2 e está tudo bem, a ideia é não desistir.
Então, esta é a primeira definição que eu vos quero trazer, é que sempre que eu falho naquilo que é o hábito que eu defini ou o plano que eu defini para mim, o mais importante é retomar rapidamente. Lá está, eu só consegui beber 2 copos de água hoje, ok, fugi de todo daquilo que eu queria, mas eu vou rapidamente retomar o meu plano. Amanhã lá vou eu com a minha garrafa, lá vou eu, então focar-me naquilo que é o meu objetivo, que são os 3 litros, os 2 litros, os 2 litros, o litro e meio, aquilo que fizer sentido para vocês. Então, esta é a definição de consistência, uma definição mais realista e mais minimalista daquilo que é a consistência, algo que eu defendo. E depois é fundamental nós termos um plano mínimo, ou seja, mais uma vez voltando àquilo que disse no início, há dias que nos fogem totalmente do nosso controle. Então, nós muitas vezes achamos que estamos à procura de mais motivação, que eu preciso é de estar motivada para conseguir cumprir, mas não é verdade. A vida acontece, há uma série de circunstâncias que nos levam a não conseguir cumprir com aquilo que definimos. Então, o que nós precisamos é de ter aqui um plano mínimo, um formato mínimo que nos obrigue a recomeçar todas as vezes e, acima de tudo, a manter aqui alguma desta consistência. Tem que ser algo que seja simples, possível e repetível. E muitas vezes, em vez de eu me atirar logo para 3 litros de água todos os dias, eu se calhar tenho que começar por coisas básicas, como ingerir meio litro de água sempre após o acordar, antes de tomar o pequeno almoço. Por exemplo, tem que ser uma coisa que seja pequena o suficiente para eu não negociar com essa coisa. Ok, meio litro de água, um copo, meio litro é muito, um copo de água grande todos os dias quando acordo. Ok? Então, ela é pequena o suficiente para eu não negociar. É diferente de estar a ingerir logo 3 litros. E depois tem que ser claro o suficiente para eu conseguir repetir. É mais fácil eu dizer, ok, vou beber aquele copo de água sempre que acordo, e posso acordar em sítios diferentes, que há sempre lá um copo, não é? Para ingerir aquela quantidade de água. Portanto, ele é tão simples e tão claro que eu vou repetir. E isto basicamente é o plano mínimo, é algo simples, possível e repetível. Aquilo que eu vou repetir diariamente, mesmo que o meu objetivo seja um bocadinho acima, mesmo que o meu objetivo seja os 3 litros de água, há uma ou duas coisas que eu vou incluir na minha rotina que são o plano mínimo, que é quando tudo o resto falha, quando eu me esqueci da garrafa, quando a água acabou, estou num sítio que não posso fazer um refill, o que for. Ou um dia em que eu estou extremamente ansiosa e não me lembro da garrafa de água, porque estou focada noutra coisa, eu tenho que ter o plano mínimo para que tudo não vá por água abaixo. E agora aqui, teve piada porque estamos a falar de água, água, água. Pois pronto. E esse plano mínimo pode ser o tal copo de água quando acordo, o copo de água antes das refeições também, é a mesma coisa simples, eu almoço, eu janto, eu lanche, então antes das refeições eu vou beber um copo, e então são aqui pequenas coisas, lá está, em vez de fazer tudo, é ter aqui o plano mínimo. Eu não consegui fazer o tudo a que me propus, mas nada está totalmente perdido, porque eu, pelo menos, o meu plano mínimo eu cumpri. Eu gosto muito de associar aqui o plano mínimo aos mínimos olímpicos, não é? Nós, para participarmos nos Jogos Olímpicos, os atletas, para participarem nos Jogos Olímpicos, eles têm que se qualificar. E essa qualificação são os mínimos olímpicos. Não quer dizer que depois eles não tenham tempos melhores, números melhores, mas para se qualificarem, eles têm os mínimos. A partir desses mínimos, tudo o que vier acima do mínimo, melhor ainda, não é? É aí que eu me vou destacar. Ok, nós não estamos a competir pela medalha olímpica, nós estamos a competir pela participação. Então, mínimos olímpicos, o plano mínimo que me permite cumprir as coisas mesmo nos dias desafiantes, porque lá está, nós vamos ter dias desafiantes e é um erro nós confiarmos na nossa motivação, na nossa força de vontade, porque nem sempre vai ser possível, nós não estamos sempre motivados, nós não temos sempre força de vontade, então, plano mínimo, ok, o copo de água quando me levanto, o copo de água quando me deito, o copo de água antes das refeições. Ok, há um plano mínimo. Vamos passar para outro exemplo, sem ser o do copo d'água. Vamos levar um bocadinho mais aqui à organização
que é, digamos, o tema que eu trabalho. Às vezes nós queremos organizar, imaginem que temos uma estante inteira, e agora eu a estante que estou a olhar para a minha estante de livros, temos uma estante inteira para organizar, e a estante tem 10 prateleiras, não é? E eu tenho aquelas 10 prateleiras para organizar. Às vezes é difícil conseguir pôr em prática e organizar as 10 de uma vez só. Então, plano mínimo, 10 minutos diariamente. E assim, posso demorar mais tempo a ver o resultado, mas eu não sinto que estou constantemente a falhar, porque pelo menos 10 minutos eu dediquei àquilo que eu queria, que era organizar aquela estante. E comecei pela parte de cima, depois, na parte, não ficou logo no primeiro dia, precisei de mais um dia, mas todos os dias eu vou lá 10 minutos. Então, é muito este conceito da consistência que eu vos quero trazer. A consistência não é fazer tudo todos os dias da mesma forma, e também a importância de nós termos um plano mínimo, que é aquilo que nos permite manter em jogo perante os desafios, perante os dias difíceis, porque lá está, nós não podemos confiar na nossa motivação, na nossa energia, na nossa força de vontade, porque tudo isso é variável ao longo do tempo. O plano mínimo, eu sei que eu vou conseguir cumprir, então não se esqueçam, o plano mínimo tem que ser o quê? Pequeno o suficiente para não negociar e claro o suficiente para repetir. Porque nós somos mestres a negociar connosco próprios. Hoje não vou beber 3 litros, bebo só não sei o quê. Então, se for uma coisa tão simples e tão pequena, que é quase irrisório dizer, não, vou só beber meio copo d'água. Não há necessidade, nós podemos beber um copo d'água inteiro. Então, ele tem que ser claro o suficiente para ser repetido e pequeno o suficiente para não ser negociável. Algo simples, possível e repetível. Simples, possível, repetível. A organização pessoal minimalista é uma organização que começa de dentro para fora. E o que eu quero dizer com isto, começar de dentro para fora? É uma organização que tem 4 passos, que são os 4 passos do meu método leve. O primeiro deles é abrandar. Só quando eu abrando, só quando eu saio do piloto automático é que eu consigo fazer tudo o resto. Depois, o segundo passo é ganhar clareza. Eu preciso de saber quais são as minhas prioridades, quais são os meus valores pessoais, quais são os meus limites, quais são os meus objetivos. Depois, sim, terceiro passo, vem a organização propriamente dita, a parte prática, a parte que começa mais uma vez de dentro para fora, porque começa com o planeamento, com o despejar para o papel aquilo que é importante, com a definição de prioridades, tudo isso muito, muito claro e muito visível e presente no nosso dia a dia, mas depois passa também para a organização externa, para o ambiente que me rodeia. E por fim, o quarto passo é a evolução, porque nós queremos, não é? Se nós começamos com planos mínimos, nós depois queremos evoluir, queremos continuar a melhorar, a aprender, etc. Então, estes 4 pilares estão sempre presentes no meu método, estão presentes na Academia de Mulheres em Evolução, estão presentes na minha mentoria individual, e convido-vos desde já a explorar mais sobre a organização pessoal minimalista, sobre este conceito que desenvolvi após 8 anos a acompanhar mulheres. Fui também pioneira em Portugal no que diz respeito ao minimalismo. Tenho um livro sobre esse tema que se chama O Teu Minimalismo, se quiserem explorar um pouco mais o estilo de vida minimalista. E depois podem acompanhar o meu trabalho para perceber como é que a organização pessoal minimalista nos pode ajudar a sair do caos e a viver uma vida mais organizada e leve. Vemo-nos para a semana. Um beijinho grande. Até lá.